Alô, comunidade das redes sociais. Eu estou de volta agora num local que eu estive ontem e já gravei, que é a Capela de Nossa Senhora de Santana, considerada a avó de Jesus. Porque aqui tem uma marca muito importante da nossa história, uma marca muito importante da escravidão, deste espetáculo brutal que foi a escravidão. E nós temos um símbolo linguístico que é fazer as coisas nas coxas, ou seja, fazer de qualquer jeito. Quando a coisa fica mal feita, nós dizemos que elas foram feitas nas coxas, principalmente quando fazemos com desdém. E essa frase é oriunda, segundo historiadores, narradores e população de Búzios também, que essa frase vem porque os escravos, ao fazerem as telhas das casas, faziam nas formas das suas coxas. Só que cada coxa tem um tamanho diferente. Então, as telhas ficam desniveladas. Então, vou mostrar para vocês aqui algumas evidências dessa categoria. Algumas telhas, quando eu abro a mão na frente delas, eu consigo abri-la da ponta deste dedo até este, né? E a telha pega toda essa extensão. Algumas não. E eu vou mostrar para vocês essa evidência. Aqui vocês já percebem, tem um barco de cruzeiro ali, né? Um barco de cruzeiro aqui em Búzios. Talvez saiam ou passem mais barcos de cruzeiro que no Rio de Janeiro, lá no nosso Porto Maravilha, que hoje é Porto Maravilha, né? Então aqui nós estamos nesse conjunto arquitetônico, o qual passamos ontem, e nem precisamos falar de mais detalhes. Então vamos ali, as telhas feitas nas coxas, que na realidade não foram feitas de qualquer jeito, é que depois a tecnologia veio e as pessoas começaram a fazer as telhas com Percebam que as telhas não têm os mesmos tamanhos. Olha, essa aqui já é mais extensa que essa. Percebam? São detalhes, né, que a gente vai observando. E eu vou mostrar para vocês na prática que uma é maior do que a outra, né? E não é tão fácil achar porque é quase imperceptível, né? Por exemplo, essa aqui. Percebam que o meu dedo passa da extremidade dela. Percebam? Em outras já não passa tanto aqui, ó. Aqui já não passa tanto, passa um pouquinho só, diferentemente da outra. Essa aqui praticamente quase não passa. E talvez nós tenhamos outras aqui que sejam menores ainda. Olha só essa aqui, ó, como meu dedo passa completamente, essa de baixo aqui. Olha. Então percebam que as coisas feitas, pode ver que as telhas são feitas e elas são desiguais nos seus tamanhos. Algumas são pequenininhas, como essa aqui, ó, e outras são maiores. Pode ver que a de baixo é bem menor do que a de cima. São as telhas feitas nas coxas. Agora, eu percebo aqui que algumas aparentemente são mais novas, mas ali no telhado da igreja nós conseguimos perceber isso com mais detalhamento. Olha isso. Aqui o sol está atrapalhando um pouquinho a visão.
Essa é bem extensa. Essa é mais extensa do que essa. Então, uma evidência muito categórica da escravidão. As telhas feitas nas coxas. E a igreja, será que está aberta? Talvez não. Aqui eu penso que à noite haja uma iluminação característica. Será que a igreja está aberta? Não está aberta, mas talvez a gente possa filmar daqui a imagem de Nossa Senhora Santana. Será que é? Penso que sim. A avó de Jesus, segundo a tradição católica. É isso aí. Ela é bem simples, né? Na realidade não é uma igreja, é uma capela. Uma capela que foi fundada foi feita em iniciativa de Brás de Pina, o empresário, dono de engenho, muito rico, que fez essa capela porque ele foi salvo de naufrágio e ele prometeu que se ele fosse salvo de tal naufrágio, ele faria uma capela à sua santa de devoção, Nossa Senhora de Santana. É bem simples e o que eu acho mais interessante, né, é que existia um misto entre a devoção e a brutalidade. O espetáculo da escravidão, ele foi um espetáculo altamente brutal e desumanizador, muito embora não tivéssemos naquela época esse conceito de humanização. Não tínhamos esse conceito. Mas é curioso como a piedade caminhava com a desumanização, muito embora o conceito de humanização, de igualdade dos seres humanos que nós temos hoje, não tínhamos naquela época. Mas os escravos, quando eles vinham para cá, a coisa era de tal forma brutal que a vida útil de um escravo costumava durar 7 anos. E hoje nós falamos, por exemplo, em reparação, né? Com políticas afirmativas. Eu concordo com o professor Paulo Giraldelli que não é para reparar, é para que a ascensão do negro possa fazer com que as pessoas se acostumem com essa ascensão. Essa ascensão que vinha ocorrendo, que ocorrera desde que ocorrera com o fim da escravidão. Alguns negros já começavam a se despontar, como Rebouças. O próprio Machado de Assis era um homem que não era branco. Ou seja, gradativamente o negro começa a despontar. Mas de repente chegam os italianos, chegam os estrangeiros vindo da Itália e de outros países da Europa trabalhar aqui nas fazendas, e começa a haver uma formação de uma classe média brasileira. Essa classe média começa a querer se despontar ou se destacar diante de alguém. Então eles se destacam diante de quem? Eles se destacam diante dos negros também. E eles pensam o seguinte: bom, eu preciso estar por cima, estar acima de alguém. Aí começa a aparecer a narrativa de que o negro é ladrão, de que o negro é cachaceiro. Essa é a narrativa do professor Paulo Giraldelli e eu acho ela bastante plausível. É uma narrativa bastante plausível, ou seja, segundo este professor, a escravidão não foi um espetáculo racista. A escravidão teria sido um espetáculo de comércio. Da mesma forma como Abraão tinha escravos e não era racismo. O racismo aparece na modernidade, no início do século passado, como
uma tentativa de dizer que uma raça é superior à outra, mas não por razões comerciais, e sim por razões teóricas muito inacessíveis para um e acessíveis para outros, né? Então, mas essa ideia de que uma raça é superior à outra não existia no passado. Uma etnia brigava com a outra etnia, mas não necessariamente por essa ideia de raça superior, né? Abraão tinha escravos conquistados em guerra, os gregos tinham escravos de povos que eles venciam, mas havia inclusive um respeito pelo inimigo derrotado entre os gregos. O inimigo derrotado não era do mal, como entendiam os judeus, mas não era do mal, como entendiam os judeus, descritos no Velho Testamento. O inimigo era inimigo, tinha seu Deus, esse Deus deveria ser também respeitado, porque às vezes os deuses também viravam a casaca. Então, aqui nós temos uma das marcas da escravidão colocadas nesses telhados. As telhas, uma de cada tamanho, tamanhos diferenciados. Telhas feitas nas coxas. E aqui nós temos um testemunho histórico da escravidão, desse espetáculo horrendo que foi a escravidão, e que muita gente ainda tem a coragem de dizer que ela foi muito boa, né? Que ela foi muito boa, foi melhor para as pessoas terem sido escravizadas. É isso aí. Vou ficando por aqui. Agora vamos lá para a praia de Azedinha. Essa praia eu fui, no dia que eu fui, o tempo estava chuvoso, mas eu quero voltar a ela pra gente curtir. E talvez ali naquele telhado também tenha esse fenômeno que nós vimos de uma telha ser maior que outra, porque ela foi feita na coxa dos escravos, ou seja, nas coxas. Ok, galera? Vocês são do coração.